E o que acontece quando a gente guarda traumas no corpo, na memória, e não falamos sobre isso durante décadas ou uma vida inteira? O que acontece? Apodrece em muitos problemas, tudo, desde pressão alta e outros problemas de saúde. Não sou médica, então não vou entrar muito nisso, mas tenho lido porque estou escrevendo livro sobre trauma atualmente, então estou mergulhado em pesquisas de todos os tipos. Então pode se manifestar fisicamente dessa forma, mas também sai como perder o controle. Não temos controle sobre as nossas emoções. Estar sempre reativos, que é algo que você mencionou. Ser reativo, não responsivo. Defensivo, reativo. Acho que a hipervigilância é algo que muitas pessoas não reconhecem. O que é hipervigilância? É estar no limite, estar tenso, assustado, como... Algo como o que é que tá acontecendo e... E em vez de apenas ficar um pouco assustados, muitas vezes podemos ser reativos, como querer socar. Sua resposta é luta e fuga. É extremamente reativo. Sim, e você fica nessa cuspe o dia todo, todos os dias, o que é honestamente exaustivo. Seu sistema imunológico deve estar esgotado, Sim, né? e eu não ficaria surpresa se víssemos mais fágica adrenal e coisa assim, mas, novamente, eu não sou médica e estou apenas criando uma hipótese. Claro. Mas também pode. A fadiga. Ouço de muito dos meus pacientes como eles estão exaustos por serem hipervigilantes. E imagine estar no limite. Sem falar Caramba! que não dormimos muito bem. Essa é uma das coisas que desaparece. Preciso dormir. Como faço isso acontecer? Então como é que a gente cura esse vício? Como a gente termina, eu sinto que somos todos viciados em algo, a gente vai ser viciado em serviço, doação, amor, humanidade, essas coisas, mas existem muitos vícios negativos que as pessoas desenvolvem por algumas razões. Como é que a gente lida com esse vício? É primeiro curar o trauma e amar a si mesmo? Quais são os passos? Sim, é realmente chegar à raiz. Eu falo muito sobre a raiz da raiz. Frequentemente, queremos apenas colocar um curativo sobre uma perna quebrada. Isso não vai consertar. É como, vamos colocá-los em tratamentos para drogas ou apenas colocá-los em moradias. Porque em lei, temos uma enorme crise de falta de moradia. Eu fico tipo, não temos problema de dependência de opíaceos. E assim, o verdadeiro problema, penso eu, a quantidade de trauma e abuso que nossos filhos, meninos e meninas sofrem ao longo de suas vidas e nunca têm nenhum apoio ou treinamento sobre como processá-los adequadamente, e então passamos a vida inteira sentindo o que estamos falando. Aquela hipervigilância está no limite, lutando, fugindo por anos, quando deveria ser uma experiência de curta duração. Eu ouço uma pessoa assustada no beco, eu fujo, bum, estou segura. Segura a poeira e deixo pra lá. Estou bem, mas se isso é mantido ao longo da nossa vida, e eu realmente acho que quando mais conseguimos identificar os traumas e entender como eles estão nos afetando e tivemos o espaço seguro para falar sobre eles, sermos valiados, melhor para nós, há algo sobre o qual estou escrevendo em meu livro. Como uma grande provocação versus uma pequena provocação quando se trata de traumas, porque quando a gente pensa em um trauma, muita gente pensa, batidas de carro e ir pra guerra, quer dizer, o choque de guerra veio da guerra, foi aí que veio o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Então faz sentido a gente ainda pensar assim, mas tantos outros pequenos traumas, como ter que mudar muito quando a criança e mudar de escola, sofrer bullying por alguns anos na escola. Isso é um trauma e essas pequenas provocações é meio que uma colega minha, doutora Alexa Altman, ela é uma especialista em trauma. Ela descreve melhor. Ela fala sobre como se você está entrando no oceano e uma grande onda o leva, você sobe, você fica sem ar e você sai correndo. Mas imagine se ondas de tamanho médio continuarem batendo, você nunca consegue colocar a cabeça acima da água totalmente. Você está sempre lutando. Isso é que todos esses pequenos traumas são. Pode ser tudo, desde abuso emocional, ter um pai ou uma mãe ou alguém em sua vida que diz que você não é bom o suficiente, que diz pra você não chorar, que ignorar suas necessidades e pedidos por um abraço. Há todas essas coisas que podem acontecer conosco ao longo dos anos que se acumulam. E assim, acredito que nossos problemas de vício é realmente um problema traumático, e não o reconhecimento ou tratamentos totalmente. E ainda, estamos usando tratamentos da década de 1950. Não faz sentido. Há outros tratamentos por aí, mas não estão amplamente disponíveis. Você sabe? E qual o melhor tratamento para tratar o vício que você teve por anos, por décadas, por várias décadas? Qual você acha que é o melhor tratamento para curar isso? Para curar o vício?
Acho que o primeiro é entrar em um centro de tratamento. Sabemos que é muito difícil. Qualquer estressor pode te fazer retroceder. As recaídas são muito comuns. Minhas especialidades em minha prática são automutilação e distúrbios alimentares. E eu gosto de comparar esses dois tipos de vícios. Todos são habilidades de enfrentamento, certo? É o que chamamos de desadaptativo, ou seja, habilidades de enfrentamento não saudáveis para algo maior, como um trauma, resposta de TPT. E assim, se levamos as pessoas para o centro de tratamento, onde elas recebem suporte 24 horas por dia e a linguagem para colocar o que acontece com elas, acho que muito dos componentes de cura para a terapia são apenas ter uma linguagem para expressar o que aconteceu. Eu não posso dizer como é curador para muitos dos meus pacientes dizer sim, eu fui enganado ou traumatizado, o que parece tão simples para nós, mas muitas vezes em nossa cabeça nós dizemos, oh, eu inventei isso. Isso não aconteceu de verdade. Não tenho certeza, talvez eu esteja exagerando. Nós apenas gostamos de negar. Engula isso, siga em frente, tem gente passando por coisa pior, ou sei lá. Sempre sim, isso não é uma torta pessoal. Se uma pessoa está pior, isso não diminui a sua dor e confia em mim. E compare, né? Mesmo que alguém tenha um trauma que perdeu a família inteira ou se mudou uma dúzia de vezes e alguém zoava você por meses, isso te afeta. Ainda é um trauma, né? Isso vai te afetar e você pode falar sobre isso, você pode dizer, tem gente pior, eu tenho uma casa, eu tenho comida na mesa e muita gente não tem isso. Mas eu acho que minimizar o trauma é algo que você precisa ter consciência também, né? Sim, 100%, bem como uma das minhas citações favoritas, comparação rouba alegria, mas eu acho que também é o ladrão da dor. Porque se estamos sempre olhando para outra pessoa, ou eles passam por coisa pior, ou isso está acontecendo, então sentimos que não está bem ser assim. Então, o que nos resta? Então, voltando à sua resposta sobre o tratamento do vício, acho que conseguir esse apoio, conseguir a linguagem para expressar o que aconteceu, na terapia chamamos de criar a narrativa do trauma, porque é assim que nosso cérebro lembra e processa as coisas. É por meio de histórias. Então, contar a história do trauma E o quão importante é recontar a história. é muito Do importante. momento, anos, dos momentos. Portanto, é importante compartilhar a história com outra pessoa, não é mesmo? Sim. Foi o que eu fiz há 7 anos atrás, onde, pela primeira vez, aos 25 anos, eu contei a história de abuso sexual a partir da memória vivida que eu tive. E foi a coisa mais assustadora que eu fiz. Fiz com um pequeno grupo de um workshop de inteligência emocional, onde eu me sentia seguro para falar sobre isso no grupo. E era como se minha vida tivesse acabado antes de compartilhar isso. Eu era tipo, eu vou morrer, ninguém vai me amar, todo mundo vai rir de mim pelo resto da vida, mas chegou a um ponto em que eu tava tipo, eu quero continuar indo cada vez mais longe, descobrindo o que é que tá me segurando emocionalmente, me deixando incomodado, me deixando tão abusado em minha vida, ao ponto que eu quero brigar o tempo inteiro com as pessoas. E eu fiquei tipo, não vale a pena mais sentir dor, a dor que me machucou de certa forma, ela vai ficar maior e vai ser mais rápido e vai ficar me impulsionando para coisas que não me deixam feliz e satisfeito. E eu só disse, ok, eu vou fazer isso. Eu me lembro de sentir tanto medo e depois eu estava chorando, como se eu não pudesse controlar minhas emoções. Eu estava chorando, eu corri para fora da sala e pensei, eu não vou voltar lá. Minha vida acabou aqui. Foi assim. Você não tem ideia de que tanta gente como você já passou pelo mesmo trauma. Sempre achamos que somos nós. A gente acha que é Ninguém só a nunca gente. vai Eu pensei que eu entender. fui a única pessoa sexualmente abusada da vida e que eu fiquei, todo mundo vai rir de mim, o mundo inteiro vai rir de mim. E o que isso fez foi construir relacionamentos mais fortes com aquelas pessoas que puderam dizer, olha, eu confio em você totalmente Bem, agora e eu novamente, isso vejo volta você. à nossa solidão. Você foi o seu autêntico e verdadeiro eu. E sim, a vulnerabilidade parece super desconfortável. Estamos permitindo que as Muito. pessoas entrem de uma forma que elas realmente poderiam nos prejudicar. Por isso que tem que ser feito um ambiente de carinho e apoio. Pessoas que já temos evidência para saber que são solidárias. Não quer dizer que vai ser fácil, como você disse. Ainda assim foi muito difícil, mas com grandes vulnerabilidades vem com uma grande conexão e coragem. E encontramos uma parte de nós mesmo que talvez nem soubéssemos que existia. Que pode ir muito mais longe. Eu acredito que a chave do sucesso na vida são os relacionamentos, e a chave de relacionamentos bem-sucedidos é a 100%. vulnerabilidade. Você não pode construir relações profundas com alguém em um nível de superfície de 70% e não mergulhar totalmente. Você realmente se conecta quando conhece o pior, as vergonhas, o trauma que aquela pessoa está passando, que você está se relacionando com ela. E eu acredito que o nível de conexão que você tem é baseado em intimidade e vulnerabilidade que os ambos compartilham. Ou então vai ser tipo, eu gosto dessa pessoa.
É um bom amigo, gosta de dar rolê, mas a conexão vem com a vulnerabilidade. 100%, caso ao contrário, ainda nos sentiremos sozinhos, porque então... Tendo todos os amigos do mundo e dizer, olha, ninguém me conhece. Sim, e talvez Uau. eu nem me permita conhecer essa parte profunda e nem mesmo... Eu não sei o meu, não me aceito, não compartilho com outras pessoas, então ainda se sente sozinho, né? Pode ser a pessoa mais popular no seu setor e vai ser deprimido e Claro que sim, solitário 100% também. de verdade. Não é loucura isso? Sim, é uma loucura e acho que infelizmente é o que estamos perpetuando como sociedade. Colocar um cara feliz e sair por aí sorrindo e aguentar todas aquelas frases que usamos o tempo todo para dizer essencialmente ignore como você realmente se sente, apenas siga em frente como você se sente, não importa. Quer dizer, nós até vemos isso na discrepância entre o pagamento de saúde física e saúde mental quando se trata de saúde nos Estados Unidos. É muito difícil obter cobertura para a nossa saúde mental, enquanto isso nosso cérebro comanda todo o nosso corpo, então não sei quem pensou que é isso. Eu realmente poderia Loucura. descer pela toca do coelho sobre Os isso. pensamentos ditam a nossa vida e o meu próximo livro que eu estou pesquisando é sobre autoconfiança e eliminação de dúvidas, como a gente elimina isso. E como a gente elimina a falta de confiança em nós mesmos se a gente não cura o passado, se estamos constantemente deprimidos, ansiosos, estressados, como é que a gente constrói essa confiança e elimina essa falta de... É tudo sobre esses pensamentos e essas declarações de ponte, e em seguida compilar suas evidências. Eu sempre falo com os meus pacientes e meus espectadores sobre como compilar as evidências para apoiar o objetivo que você deseja. Então, voltando a isso, como o que aconteceu, vou procurar. Em vez de procurar coisas que vão provar que não valho nada, não sou boa o suficiente, que nunca poderia ser tão bem sucedido ou quer que seja, eu vou procurar coisas que provem que sou boa o suficiente e acho que talvez eu consiga fazer isso. Muitos de nós temos dúvidas, e ainda haverá aqueles períodos de tempo em que, por exemplo, eu estou escrevendo um novo livro e sempre penso, quem sou eu para escrever isso? O que eu sei? Então eu fico tipo, não, estou fazendo o meu melhor. Estou pesquisando, estou escrevendo o mais claro que posso. Estou usando histórias do meu, sabe? Eu tenho todas as minhas evidências. Então, toda vez que a dúvida volta, eu puxo aquele grande arquivo cheio de evidências e digo, não olhe, tente isso, isso e isso. Então, acho que começar com esses pensamentos, construir as evidências, apoiar os pensamentos positivos de uma maneira boa, e o que você deseja criar em sua vida simplesmente mudará. Vai se livrar dessa falta de confiança em si mesmo.